Bom dia a todos nossos ouvintes da Rádio Flores, do programa Renascer. Todos os sábados nós nos encontramos aqui sempre nesse horário das 11 ao meio-dia para conversar um pouco sobre a visão espírita sobre a vida, né? O renascer significa isso, que nós precisamos a cada dia nos tornarmos melhores, renascermos em nós mesmos, dentro da desse nosso espaço evolutivo que é a encarnação. E, como disse o próprio Jesus, é necessário que o homem renasça da água, e o próprio Paulo também, apóstolo, disse a mesma coisa. É necessário matar o homem velho para que renasça o homem novo. Isso tudo diz respeito às nossas dificuldades, às nossas más tendências, às nossas formas de conduta ainda erradas, que há um tempo atrás pode ser até que fossem aceitas, não corretas, aceitas por uma questão cultural. Mas hoje nós, a cada dia, não hoje, a cada dia nós estamos nos transformando, o mundo está se transformando e está pedindo de nós uma postura nova. E é isso que nós temos que fazer para nos inserirmos nessa postura nova. Prontinho, abrindo aqui, para a gente ir acompanhando também. Então, o renascer significa isso. E a doutrina espírita, ela não difere das outras doutrinas, vamos dizer assim, filosóficas ou até religiosas. Ela traz a mesma direção, que é a base cristã. Não tem diferença nisso. Só que ela nos auxilia na questão da compreensão. A doutrina espírita, ela se baseia, aqueles que nos acompanham já conhecem um pouco mais sobre o espiritismo. Ela se baseia sobre 3 aspectos: o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso. Todos os 3 estão encadeados. Tu não pode trabalhar em cima de um deles sem considerar os outros 2, porque vai faltar a explicação, vai faltar o entendimento. Então, é nesse sentido que a gente vai aprofundando. A questão científica, ela nos traz todos os acontecimentos do mundo, e são muitos, quanto mais nós vamos nos aprofundando, mais nós vamos entendendo isso, que existe um componente espiritual que é determinante, um componente espiritual que é anterior à questão física. Esse componente espiritual, nós podemos dizer que ele vem desde a divindade até a nós mesmos, espíritos encarnados, aos espíritos desencarnados que constantemente convivem conosco em todos os aspectos. E tem a questão filosófica da doutrina, que é o entendimento da onde nós estamos, quem realmente nós somos, o entendimento desse mundo em que nós estamos inseridos, porque isso faz toda a diferença também para a nossa direção de vida, para o nosso viver. Toda a diferença porque no momento em que eu começo a compreender um pouco essas questões, eu me situo, eu entendo, de novo, a divindade, eu entendo o semelhante, eu entendo os aspectos do mundo, dos acontecimentos, óbvio, né? Tudo dentro de uma graduação, mas eu entendo os acontecimentos e a necessidade desses acontecimentos. Então, é também fundamental esse aspecto religioso, o aspecto religioso não, o aspecto fundamental. E o aspecto religioso, aí ele vai direto na questão da divindade, na questão de Jesus. Só que Jesus, ele transcende a questão religiosa, é muito mais do que religião. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus, ele trouxe um código ético e moral a todos nós, um código de libertação, que através da nossa postura diante dos acontecimentos da vida, a nossa postura diante daquilo que realmente nós estamos fazendo, estamos sendo responsáveis por isso que estamos fazendo, nós damos sentido à nossa vida. Responsabilidade, atuação ou trabalho e entendimento. Então, são questões, são situações que nos englobam dentro desse processo todo. Esse tudo é a nossa introdução
da nossa manhã de hoje, sobre o nosso programa Renascer. E como sempre a gente faz, às vezes com um tempo até um pouco mais curto, né? Nós ficamos às vezes no debate filosófico, mas nós sempre abrimos o Evangelho de uma forma aleatória para que o texto que seja direcionado, ele possa ser compreendido um pouco melhor por nós, possa ser entendido de forma diferente apenas da escrita. Hoje, quem abre o Evangelho para nós foi o Alessandro. E ele abriu dentro do capítulo 12, cujo título é Amai os vossos inimigos. Palavras de Jesus, né? Amai os vossos inimigos. E a gente vai entrar até nessa parte, que é a parte evangélica, para tentar entender um pouquinho o que ele quer dizer com isso, né? Porque é bastante difícil. E tem dois subitens, onde ele abriu na página, tem dois subitens, é os inimigos desencarnados e se alguém vos bate a face direita, apresentar-lhe também a outra. Também palavras de Jesus, para a gente tentar compreender um pouco melhor. Mas voltando no início, então, no amai os vossos inimigos. Lá no Evangelho de São Mateus, e tem também no de São Lucas, logo em seguida, é narrado em dois evangelhos essa passagem, está escrito o seguinte, palavras de Jesus, é bom frisar. Aprendestes o que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que estás nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão vossos irmãos, o que fazei nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está lá em São Mateus capítulo 5. Ele usa essas figuras, né, dos publicanos, dos escribas e dos fariseus, porque eram classes conhecidas na época pelos povos e com posturas bem definidas de conduta. Então ele demonstra, se aqueles que são considerados errados fazem isso, e diz, fazer isso não quer dizer nada. Tu tem que fazer, tu tem que abranger maior quantidade de pessoas naquilo que tu faz. Tu tem que sair de ti, da tua pequena parcela de carinho, de amor. Ele diz, amareis, e o termo amar a gente pode até também discutir o significado dele perante aquele tempo, mas enfim, mesmo que a gente não entenda como amor, é tratar bem, no mínimo tratar bem, tratar com respeito e educação de forma correta, a todos. E olha o que ele diz, é muito interessante pegando as palavras que Jesus fala, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, aqueles que vos perseguem e aqueles que vos caluniam. Fazer o bem e orar por eles. Então, são duas atitudes. A atitude da oração e a atitude do trabalho. Fazer o bem. Fazer o bem é uma atitude materializada, não é só um desejo, tá? Então, e aí ele cita, né? Puxa, Deus discrimina alguém? Deus não derrama a chuva sobre todos de forma igual? Não cede o sol também a todos de forma igual? Não existe discriminação. O Pai é Pai de todos. E mesmo aqueles que ainda estão, como nós, errando, cometendo situações graves até, com o tempo vão aprender. Com o tempo vão ter consciência de si mesmo e buscar a correção. Mas nós que nos achamos os bons,
os acima disso, nós precisamos ter a atitude até como demonstração. Demonstração exterior e demonstração interna. Nós precisamos dessa transformação aqui, no nosso íntimo, no espírito, que é quem nós somos, não na carne. A transformação deve ser no espírito. Então, como se não romper a barreira que nos é imposta por nós mesmos através do nosso orgulho e egoísmo? Essa barreira nós precisamos romper, estendendo a mão, principalmente àqueles que nós entendemos que nos faça alguma coisa, que nos agrida, ou com palavras, ou com gestos, ou com comportamentos que nós não aceitamos. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Vamos só dar uma olhadinha no que diz ali em São Lucas. Se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? Então Lucas já esmiuça um pouco melhor para nós, pessoas de má vida. Não intitula como publicanos. E se não fazeis o bem, senão aqueles que vo-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Então, se eu não tratar bem aqueles que também agem dessa forma comigo, que validade tem isso? Aqueles que eu julgo que são pessoas más, pessoas erradas, pessoas que estão cometendo algum tipo de crime ou erro, fazem o mesmo também, às vezes até mais do que eu. Tratam os seus bem melhor do que eu trato os meus. Então, nessa minha comparação, eu posso estar até atrás daquele que eu julgo errado, tá? E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem. Então, de novo o exemplo, né? A gente muitas vezes tenta se elevar olhando o erro alheio. Isso não acontece, isso é uma mentira, isso não existe. Se nós queremos nos elevar, nós temos que olhar o exemplo positivo, o exemplo daquelas pessoas que estão fazendo o bem, estão fazendo as coisas de forma certa, estão entendendo esse processo de uma forma melhor. Aí eu tenho que me espelhar para me erguer, para mudar a minha forma de ser. Mas, por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. Nós entendemos, todos nós, da dificuldade dessa mudança, porque nós somos uma agregação, nós somos um conteúdo que puxa para si. Então, quando eu vejo alguma coisa errada, eu não quero aquilo, eu afasto de mim, mesmo que aquilo tenha algum tipo de vínculo comigo, porque aquilo que nós estamos enxergando é o que nós temos dentro. Nós enxergamos porque carregamos junto, mas nós rejeitamos o externo e não mexemos no interno. Então, essa necessidade é muito grande. E sereis os filhos do Altíssimo. Porque Deus é Pai, é o Criador, é bom na sua essência, como Ele diz, é bom para todos, não distingue, e Deus é justo. Deus oferece a todos a mesma parcela, porém, nós não conseguimos reter de forma igual, pela questão do nosso equilíbrio ou desequilíbrio. Nós não conseguimos assimilar aquilo que não existe em nós. Esse é um entendimento interessante, porque nós enxergamos no mundo uma multidão de pessoas e enxergamos diferenças em todos, e enxergamos diferenças dentro da nossa casa, onde nós moramos, com aqueles que têm a mesma formação orgânica que nós temos. Da onde vêm essas diferenças?
vem das experiências acumuladas ao longo do tempo. Essas experiências vêm através da interpretação que nós fazemos de tudo que está acontecendo e da forma como nós manifestamos ela. Quando ele nos pede para tratar bem aqueles que nos tratam mal, ele está pedindo para nós ressignificar a nós mesmos. Essa mudança só vai fazer bem a mim. Pode fazer bem aos outros, claro que pode. Mas o imediato sou eu mesmo. Aquele que melhor se beneficia, aquele que acende uma luz é o primeiro a ser iluminado. Então é nisso que a gente precisa pensar. Nessa relação, nessa interpretação que ele está nos oferecendo. De, através da oportunidade, da diferença, trabalhar dentro de mim com uma visão mais alta. Deus, Jesus, mas existem exemplos que não estão assim tão distantes de nós, exemplos que nós enxergamos no dia a dia. Todos nós estamos numa caminhada de transformação, numa caminhada evolutiva, e ainda estamos bastante longe do ponto final, do ponto onde precisamos chegar. Mas também todos nós manifestamos coisas boas. É a manifestação do bem que eu preciso enxergar no outro, não a manifestação do erro, a manifestação do bem. Porque essa manifestação que eu devo enxergar, que eu preciso exercitar em mim para perceber, ela me auxilia no meu processo de transformação. Então, de novo, né, que a gente possa se dar conta dessas questões para poder fazer esse trabalho. Indo lá, então, para o nosso subitem, dentro do capítulo, eu vou pegar esse segundo, o se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Fazer o bem àqueles que nos fazem o mal, ou que simplesmente são o que são, e nós interpretamos como um mal a nós, é difícil. Quando nós lemos essa frase de apresentar a outra face, nós entendemos como algo físico. Ah, o cara me bate, eu devo, de forma submissa, dar o outro lado. Permitir que ele continue fazendo isso. E não é isso. É pagar o mal com o bem. A outra face é o outro lado da moeda. Aquela agressão, ou aquela palavra, ou aquele gesto, seja lá o que for que eu estou recebendo ou estou vendo, eu tenho necessariamente que devolver alguma coisa positiva. Ah, mas eu não consigo. Tudo bem, nós não conseguimos muito, talvez. Mas eu devo continuar buscando isso. Eu devo continuar insistindo nessa transformação da minha atitude. Eu devo acreditar que isso não só é possível, mas que isso é o que deve ser feito. Porque isso vai acontecer. Através desse momento de busca, a gente vai se transformando. E eu vou ler, então, o que diz aqui. Também está dentro do Evangelho de São Mateus, tá? Tendes aprendido, Jesus falando, que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ou seja, aquilo que tu recebe, devolve da mesma forma. Se alguém te xinga, xinga ele. Se alguém te bate, bate nele. Se alguém te calunia, calunia. Tá certo isso? Vamos ver o que ele diz para nós. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar a vossa túnica, abandonai-lhe também a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que vos quer tomar emprestado. Interessante, não resistir ao mal que vos queiram fazer. Numa visão mais profunda, nós vamos entender que a relação das coisas, né, por que nós nos encontramos em determinados ambientes ou com determinadas pessoas. Existe uma lei de atração que nos une ali, então. É a nossa necessidade
de passar por algum tipo de ensinamento dentro dessas situações. É isso que a gente não deve esquecer. A explicação espírita sobre essa passagem evangélica. E é muito interessante, porque daí ela nos amplia de uma forma mais contemporânea o que está nos dizendo. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Então é aquilo que claramente diz, né? Se alguém faz alguma coisa contra ti, devolve na mesma moeda. Senso moral que não se eleva acima das paixões terrestres, que nós damos muito mais importância a esse movimento orgulhoso de fui atingido, devo responder à altura, do que uma interpretação mais elevada. Porque todos nós nos dizemos cristãos, mas poucos de nós agimos como cristãos. Nós agimos muito mais pela lei do mundo, pela lei do orgulho, do que pela lei do Cristo. Então, por isso que é bom a gente reler constantemente essas passagens para ver se a gente consegue deixá-las mais vivas na nossa mente, na nossa memória, no nosso pensamento, para quando alguma coisa aconteça, a gente poder, primeiramente, não reagir da mesma forma, ou reagir da forma como nós frequentemente reagimos. Temos um pouco mais de tempo para essa questão. Continuando. Por isso a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Lei que estava de acordo com aquela época, com aquelas pessoas, com aquela cultura, com aquela civilização. O Cristo veio 2000 anos depois e disse: retribuí o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Agora a interpretação que é interessante. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Então nós estamos sempre no aqui e agora, no atingimento do meu ego. Entretanto, é preciso tomar essa máxima ao pé da letra? É uma pergunta que é feita. Precisamos, então, agir dessa forma? Não mais do que aquela que diz para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Uma metáfora usada por Jesus. Acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar campo livre aos maus, dissipando-lhes todo o medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os homens seriam suas vítimas. Então, não significa não reagir, significa não reagir da mesma maneira. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não interditou a defesa. Olha que interessante. Mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face quando a outra for batida, é dizer, sob outra forma, que não é preciso retribuir o mal com o mal. Uma paradinha aqui para a gente pensar um pouco. Quando nós retribuímos o mal com o mal, nós estamos fomentando ele dentro de nós. Nós recebemos ele, nós, por escolha, aceitamos aquele mal que nos foi feito, guardamos ele,
trabalhamos ele internamente de uma forma muito rápida, porque ele entra em contato com a nossa forma de ser, com a nossa imperfeição ainda, e devolvemos ele muitas vezes numa escala até superior àquela que nos foi arremessada. E nós não entendemos que quando nós fazemos isso, nós não estamos tirando isso de dentro de nós. Nós estamos apenas criando um vínculo. Aquele mal continua aqui dentro. Aquilo que criou ele continua comigo. Aquilo que foi feito foi alimentado e está crescendo. E se está aqui dentro, quem está prejudicando? A quem está prejudicando? Aquele para quem eu devolvi? Ou aquele que está guardando e está alimentando, está fermentando, né? Está fazendo crescer? É uma coisa óbvia, uma coisa lógica. Hoje, e aí entra outros aspectos, né, que eu disse da doutrina, não é só o aspecto religioso, não é só o que Jesus está nos dizendo. Ele disse, mas a gente tem a capacidade de entender o que ele está dizendo dessa forma, de filosofar, de entender a palavra dele e mais, a questão científica. Hoje tu vai no médico com um determinado tipo de problema, principalmente nessa região aqui, ele vai querer saber dos teus sentimentos. Ele vai dizer o que tu está guardando dentro de ti. Seja um médico gastro, ou tu pode ir também no psicólogo, que vai trabalhar aqui, mas vai compreender por aquilo que tu manifesta através das tuas palavras, né, os teus sentimentos, as mágoas que tu guarda e o mal que elas estão te fazendo. Então, é para se pensar. É para se pensar muito. Porque, de novo, não é preciso retribuir o mal com o mal. É isso que ele quer dizer quando a gente deve pagar ou oferecer a outra face, oferecer o lado bom. Continuando. Que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar-lhe o orgulho. Aquilo ali está te ajudando. É isso que a gente precisa entender. Aquilo ali é uma ferramenta de auxílio da tua transformação. Como que nós vamos mudar se não por essas alfinetadas do dia a dia, por essas situações que são contrárias àquilo que a gente quer, àquilo que a gente gosta? Como que nós vamos mudar? Se não através do diferente, daquilo que eu não quero. Que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que ser enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Na nossa visão materialista e egóica, isso é muito difícil. Nós não queremos que ninguém haja de forma negativa contra nós. Nós não admitimos que alguém pense, inclusive, de forma diferente à nossa. Imagina agir ou falar. Então é muito difícil. Mas tudo isso vem a rebaixar esse nosso orgulho. E tudo isso nos demonstra o quê? Da nossa distância dos valores espirituais. Várias vezes a gente cita uma frase muito comum, que o que nós levaremos dessa vida quando o nosso corpo não tiver mais sustentação vital para continuar? O que nós vamos levar? Nós vamos levar o orgulho que nós alimentamos, o egoísmo, as nossas vaidades, mas não só as coisas negativas. Nós vamos levar também o bem que a gente fez, o sacrifício que nós tivemos para compreender, para tentar se aproximar um pouquinho mais desse caminho reto e correto. Então, nós levamos valores, valores internos. Quando ele diz que é melhor ser enganado do que enganar, ser injustiçado do que cometer uma injustiça, ele está nos dizendo que
Nós não precisamos dessas manchas dentro de nós, desses apegos fortes. Nós podemos optar pela outra face, de deixar que toda a questão de justiça seja feita pela lei. Não nos cabe. Até porque aquele que eu estou julgando, que está cometendo um erro contra mim, não é pior do que eu que cometo o erro contra os outros. Então nós temos que, de novo, nos trazer para essa balança e percebermos que nós, quem somos nós, verdadeiramente? Será que os bens que eu faço, que falou lá no começo, né, quando, na primeira parte lá do texto, onde dizia pagar o mal com o bem, dizia que Deus derrama o sol sobre todos, será que eu ajo de uma forma interesseira, mesmo que não seja às vezes pensada, mas de forma contínua, em fazer para aqueles que são os meus, para aqueles que eu me beneficio de alguma forma, amigos, familiares? Ou será que esses meus atos de bondade, poucos, eles são de forma velada, de forma a não ver para quem, mas simplesmente atender? É para se pensar. Todo processo de transformação ele é individual. Todo o ensinamento ele nos auxilia, mas ele não faz por nós. Então, para a gente pensar sobre isso. Na última parte, isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho, uma prática daquele tempo, né, o duelo, para lavar a honra. Hoje a gente ainda faz isso, só que com outros nomes e de forma mais simulada. Só que em todos esses são manifestações do orgulho, tá? É isso que entra em campo. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, de novo, só a fé na vida futura. Somos espíritos imortais. O que fica é o corpo, o espírito continua e vai se preparar para uma nova oportunidade encarnatória. Só a fé na vida futura, que é essa então, e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, não cabe a nós fazer a justiça. Cabe a nós fazermos uma vida correta de nós mesmos. Pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Então, aquilo que a gente meio que conversou antes, né? Só a fé na vida futura, só acreditar que a vida não é só isso, que a vida continua, é muito maior do que isso, que já somos uma continuidade e continuaremos, só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, é que pode dar força para nós suportarmos pacientemente os golpes dirigidos aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Então, aquilo que eu julgo que é o mal, que está atingindo o meu interesse ou o meu orgulho, que é o meu amor próprio, não cabe a mim querer corrigir fora. A correção é interna. Se eu ainda me machuco com algumas coisas, se eu ainda sinto essas coisas, é dentro de mim que eu tenho que rever o porquê que eu estou agindo dessa maneira, tá? Por isso dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. No começo, quando eu falei da questão filosófica da doutrina, do aspecto filosófico, e a gente comenta sobre essas questões de quem eu sou, o que é a vida, qual é o motivo desse planeta ser tão desigual e apresentar dificuldades com relação àquilo que nós gostaríamos. Esse entendimento, ele nos proporciona uma leveza no transcorrer da vida. Nós não vamos nos isentar da vida material,
do trabalho, da necessidade, do alimento, do vestuário, da casa, do cuidado com a família. Nós não vamos nos isentar de nada disso. Mas nós vamos olhar para essas situações de uma forma diferente. Nós vamos olhar isso como oportunidade de crescimento espiritual. Oportunidade de entendimento da minha função nesse todo. Oportunidade de entender um pouco melhor o que é Deus sobre tudo isso, desses porquês de todas essas questões. Isso nos traz uma leveza e nos coloca como filhos, trabalhadores dessa obra. Porque no momento que nós entendemos isso, nós passamos a cooperar, não a simplesmente para minha vontade, para o meu interesse, como ele diz. Não é para isso. O meu interesse é evolução espiritual. O que é necessário para evoluir espiritualmente? Devolver a pedrada? Ou olhar aquele que arremessou e entender que é alguém que, assim como eu, está a caminho, é alguém que, assim como eu, comete erro, entender que, assim como eu, é alguém que precisa, muitas vezes, ter uma resposta diferente. Porque é um alimento, né? Vem de lá, devolvo, volta e assim continua. Nós verificamos isso em povos dentro do nosso planeta que estão em lutas, em guerras, em desentendimento há séculos e não conseguem corrigir isso, porque falta a boa vontade, falta aquele que estanque esse processo e consiga bloquear, consiga transformar o seu sentimento espiritual de novo, não a questão física. A questão física nós estamos indo e voltando, recaindo nas mesmas problemáticas, dando as mesmas respostas e gerando os mesmos sintomas. Então, até quando nós vamos continuar nisso? Não é mais racional nós tentarmos, eu falei antes, nós nos dizemos cristãos, mas não agimos como cristãos. Então, não seria a hora de nós tentarmos entender o que realmente Jesus quis nos dizer com cada um desses ensinamentos? Eu li antes a passagem de Mateus e de Lucas. Mateus conviveu diretamente com Jesus e transcreveu aquilo do que ele ouviu diretamente. Lucas veio depois e transcreveu aquilo que outros que passaram, que tiveram contato, relataram para ele. O relato é igual. Muda uma palavra, outra, o sentido é o mesmo. E é esse sentido que nós precisamos trazer para dentro de nós, esse entendimento do Evangelho para o dia de hoje que nós precisamos trazer para nós. Muito bem, nós vamos encerrando a nossa live por aqui. Nós vamos continuar na rádio ainda até o meio-dia. Nós temos o Momento Espírita, nós temos a mensagem que o Alessandro vai ler para nós, e a gente convida a todos, então, para que a gente continue acompanhando, né? Então, até o meio-dia, como uma forma de exercício espiritual para essa nossa caminhada evolutiva, que a gente consiga, pouquinho por vez, não podemos focar também no macro, vamos focar no mínimo, vamos fazer as coisas devagar, vamos aprender a caminhar nessa estrada, para depois, quando estivermos mais fortalecidos, conseguirmos dar passos mais largos, mais efetivos nessa direção. Mas nos colocando já no caminho, já é uma grande coisa, mudando um pouquinho na esfera mental, para depois isso nos condicionar ao ponto de mudar as nossas verbalizações e as nossas atitudes como um todo. Então é nesse sentido. E convidamos também todos, nós temos os nossos trabalhos na Casa Espírita, no Divina Luz, terças e quintas às 8 da noite, inicia às 8 da noite, pode chegar antes, óbvio. Quintas e sábados, a partir das 2 da tarde. Então, nós temos sempre também nos nossos grupos ali, no Instagram, em outras redes, não só os trabalhos que nós fazemos, mas também a nossa grade das palestras para as pessoas poderem
saber, hoje vai ser falado sobre tal assunto, então também é bastante interessante. E os demais trabalhos que são oferecidos pela casa, né, como forma de auxílio, de entendimento, de várias maneiras. Então, o Divina Luz também está sempre aberto nesses 4 horários que eu citei para vocês. E colocamos também o nosso pedido para o nosso retorno no sábado que vem, para que a gente possa de novo se encontrar aqui no programa Renascer e novamente debater questões que nos são necessárias, questões do nosso aprendizado para nossa, não apenas dessa vida, mas quando nós aprendemos, nós expandimos isso para os nossos familiares que estão mais próximos de nós, para os nossos amigos, não só através do exemplo, mas de forma energética, nós estamos melhorando os ambientes em que nós estamos. Então, que a gente possa acreditar no Evangelho, acreditar em Jesus, nas palavras que Ele nos direciona e fazermos essa mudança. Como diz lá, né? Para que sejamos chamados filhos de Deus. Tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado por esse acompanhamento que ficamos juntos aqui e que a gente possa retornar em breve. Até lá e uma boa tarde.